Fala galera, tranquilo? Seguinte, eu recebi um monte de mensagem aí de um pessoal pedindo pra gente debater um pouquinho mais sobre as questões da peste negra, né? Principalmente pelo momento que a gente tem vivido e pela semelhança aí que foram esses dois episódios, né? A peste negra do século XIV com a expansão do Covid-19 para a atualidade, né? Então, como a gente recebeu mensagem a respeito desse tema, eu resolvi gravar esse vídeo especial, né? Já tem uma aula aí no canal debatendo sobre a Baixa Idade Média, que é o período onde essa epidemia ela acontece, mas vamos gravar aqui um exclusivo debatendo essas duas situações, né? Tanto de semelhança quanto de diferenças. Pois bem, a primeira coisa que eu queria que vocês sacassem é que essa peste negra ela vai ser decorrente de uma série de mudanças aí que o mundo está passando desde o ano 1000, né? Então dá pra gente começar essa explicação com a relação entre o avanço da doença com o próprio movimento de cruzada, né? O que é isso? Uma expansão militar europeia que começa a colocar o contato entre duas grandes regiões, né? Os europeus com os muçulmanos do Oriente Médio para a retomada de Jerusalém. E esse episódio de cruzada, ele não está só envolvendo a questão da retomada da Terra Santa, mas ele vai trazer consequências e mudanças imensas para o continente europeu. Como, por exemplo, o contato com produto que vem do Oriente, né? O contato com especiaria, o contato com tecido, o contato com joia, com óleo, com chá, certo? E quando essas cruzadas elas começam a retornar, né? Quando esse deslocamento humano ele começa a voltar para a Europa, toda a situação comercial ela é modificada, né? Ou seja, a burguesia começa a trazer novos produtos, o feudalismo que antes tinha uma região fechada, né, um controle de terras ali, todo voltado para a subsistência, ele começa a ter contato com novos produtos. Então a cidade se torna uma alternativa de vida. Não que elas já não existissem, né? Elas tinham perdido força desde a crise do Império Romano, mas agora a partir do ano 1000, a partir desses dois renascimentos, né, tanto comercial quanto o urbano, eles vão ser aí um dos motivos, um dos combustíveis para a disseminação dessa doença, né? Mas o que isso daí tem a ver? Primeiro, olha, se liga nessa relação, velho, que isso aqui é para expandir a mente, para vocês saírem desse vídeo pensando assim, que foda, né? Que loucura. Primeiro lance, queria que vocês já colocassem na cabeça que vai existir um conflito religioso aí tão grande entre o católico europeu e o muçulmano do Oriente Médio, que todos os elementos ligados a essa religião, né, ou seja, o jeito de se vestir, o tom de pele, barba, cabelo, os alimentos que os muçulmanos consomem, tudo isso vai ser colocado como um grande inimigo do Deus católico, né, do verdadeiro Deus europeu. Mas o que isso daí tem a ver? Olha só, um dos animais de estimação dos muçulmanos, um dos animais preferidos aí da civilização árabe, ele vai ser o gato. E aí qual é a relação que a gente começa a fazer? Quando esses cruzados eles começam a demonizar todo contato, toda relação que eles têm com os árabes, com os muçulmanos, o gato ele começa a ser perseguido na Europa. Saca? O gato ele começa a ser considerado aí o animal do mal, o animal da bruxa, saca? O gato preto ele começa a ser o símbolo de azar. Por quê? Né? Isso daí tem que ter uma explicação. Alguém tem que ter começado a trazer essa explicação, ter colocado esse ponto para a sociedade acreditar nisso. De repente, com o retorno dessas cruzadas, essa demonização do povo muçulmano e de tudo que eles têm de hábito, de consumo e de relação, o europeu ele começa a perseguir no continente europeu os gatos,
né? O gato ele começa a ser o animal do mal, o cachorro, ao contrário, ele se torna aí o melhor amigo do homem, muito mais fiel, muito mais carinhoso e tudo mais, enquanto o gato está lá na dele, começa a ser cada vez mais apedrejado. E aí olha o problema, né? Olha o tamanho da consequência que esse ato vai representar. Puxando aí para aulas de biologia, um monte de colega aí para discutir essas questões depois. A gente deixa até os links aí dos amigos, né? Mas seguinte, uma vez que o europeu ele persegue o gato, ele acabou de tirar da sua sociedade, ele acabou de tirar do seu convívio o maior inimigo natural dos ratos, certo? E por que esse rato ele muda tudo? Porque essas novas rotas comerciais, esse contato com produtos cada vez mais negociantes, cada vez mais burgueses, vindo da Ásia, né, principalmente aí pela rota da seda de produtos chineses e indianos para a Europa, o animal, o rato, e principalmente é uma bactéria, né, que a pulga do rato ela transmite, ela entra em contato. De novo, observem as semelhanças aí com a própria disseminação do coronavírus, né? São epidemias que inicialmente estão na região oriental, né? Surgindo lá na Ásia e principalmente China, mas que elas avançam e chegam na Europa, né? Elas entram na Europa principalmente pelas cidades italianas. Gênova, Veneza vão ser extremamente afetadas, vão ser extremamente impactadas. Essa peste é transmitida pelo rato, e essa pulga do rato ela é extremamente ampliada, porque não existe aí o inimigo natural, né? Não existe quem combata isso. Numa segunda fase dessa epidemia, essa pulga não vai ser nem mais necessária, ou seja, a transmissão da doença ela vai começar a acontecer via respiratória. Só que existe uma diferença em relação ao próprio coronavírus atual, né? Que é a agilidade dessa transmissão, ou seja, o tempo de incubação para o tempo de morte das pessoas ele era muito menor. Então, quando o próprio europeu ele começa a perceber o impacto da doença, né? Ou seja, para tentar controlar aí, chegam a tentar isolar cidades inteiras, não a própria cidade se isolando e fazendo quarentena, ou seja, as cidades vizinhas cercando para tentar impedir que essa doença se espalhe, já não dá mais tempo, porque é muito rápido o período de incubação e morte, né? Ela vai ser chamada de peste negra, porque ela dá uma série de feridas espalhadas pelo corpo inteiro, extremamente nojento, extremamente contaminante. Essas feridas elas começam a gerar uma série de gangrena pelo corpo, começa a escurecer porque o sangue não circula e de repente a pessoa está morta, certo? Então ela é muito rápida. E um outro fator assim, que é inacreditável é que a gente está pegando uma Europa de século XIV, né, a partir do ano de 1300, que o que está acontecendo? A explicação para isso tudo ela é de caráter religioso. Então a gente não está discutindo uma Europa extremamente teocêntrica, né, em que a culpa disso ela acontece, né, essa alta mortalidade ela é derivada de punição divina, ou seja, o ser humano por ser pecador demais, por desrespeitar as vontades de Deus, enfim, ele está sendo punido por essa situação, certo? Então não existe aí um combate científico, mas é um dos motivos de uma das mudanças no conhecimento da Europa a partir desse momento, né? Uma das consequências dessa peste negra vai ser depois o questionamento dessa prática. Ficou? Mas por hora, qual é o impacto disso? Essa doença, e ela é muito parecida do que tem acontecido atualmente, ela é extremamente contagiosa, né? Eles alegam que os dados aí que nós temos é de que 1/3 da população mundial ela vai ser atingida. O nível demográfico, né? A queda demográfica ela só vai ser recuperada no século XIX, ou seja, são quase 5 séculos depois até essa população voltar ao que era anteriormente, né? Mas ela é uma doença que ela vai começar a afetar tanto a população rica quanto a população pobre,
né? E essa explicação de origem divina, de punição de Deus para as mazelas humanas, para o pecado humano, ou seja, o ser humano perdeu o seu rumo, perdeu o caminho, não sabe mais onde está, ela começa a cair, ela começa a se tornar um problema quando grandes reis começam a ser afetados, grandes nobres começam a ser afetados, o próprio clero, né, o alto clero, ou seja, aqueles indivíduos que deveriam estar mais próximos de Deus e o mais seguros quanto a essa punição divina, eles começam a pagar essa doença. Então, ela é extremamente popular até no quesito de morte. Okay? E uma dessas consequências e uma dessas medidas aí, né, ponto que essa doença ela abre e ela modifica o costume, é que a partir do momento que a gente tem esses grupos morrendo, quando a gente tem uma mortalidade infantil muito grande, a própria população ela começa a questionar isso. Ou seja, se isso é uma prática do pecado, né, se isso é uma punição quanto do pecado do ser humano, então por que a criança está morrendo? Né? Por que o recém-nascido, que na teoria acabou de ser batizado, já vai ser salvo, não teve nem tempo de cometer o pecado, por que ele também está sendo punido? Né? Será que essa é a única explicação para essa doença? Será que não existe outras questões envolvidas? Então, só o fato de abrir esse tipo de pensamento, só o fato de colocar essas perguntas, já vai trazer mudança para toda essa mentalidade europeia que a gente vê ganhando força com o movimento renascentista, onde esse pensamento, essa ideia de difusão, né, e de punição divina, ela começa a dar lugar para respostas cada vez mais científicas. Ou seja, que o ser humano ele tem que encontrar uma explicação para isso, não pela punição de Deus, mas pelas suas próprias práticas. Certo? É um pouquinho da explicação dessa doença aí. Valeu, até logo!